Pessoal, boa noite. Que prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês esse tempo. E o nosso assunto de hoje tem a ver com tudo aquilo que foi falado ontem, só que aplicado a uma área da nossa vida, uma área fundamental, uma área extremamente importante. Quando a crise chega e afeta a nossa vida profissional. Então, o tema crises e carreira profissional é o tema da noite de hoje. E eu quero pedir a você que tenha uma interpretação mais ampla sobre carreira profissional. Não pense necessariamente que a gente vai estar falando aqui só para quem tem um emprego, CLT, carreira num trabalho, num emprego. Não. Vale para qualquer pessoa. Por quê? Porque nós estamos falando para as crises que chegam na sua vida de trabalho. E todo mundo aqui trabalha. Todo mundo aqui trabalha. Nós vamos então trabalhar, buscar os princípios bíblicos. Na realidade, o subtítulo da nossa série vai nortear toda a estrutura do que nós vamos estudar essa noite. O subtítulo da nossa série está aqui: a sabedoria bíblica, a sabedoria prática da fé bíblica para o enfrentamento das adversidades trazidas pelas crises. Então, eu dividi nosso tempo aqui, nossa reflexão, em 4 sabedorias. Nós vamos buscar o que a fé bíblica apresenta como sabedoria prática para lidar com as crises na carreira. Vamos apresentar então 4 sabedorias, e enquanto nós estivermos falando sobre essas 4 sabedorias, eu quero sugerir, enfatizar que você aplique isso, traga isso para a sua vida. Permita que o Espírito de Deus, fale profundamente ao seu coração, abra os seus olhos para responder essa pergunta fundamental: será que eu já sou sábio nessa área? Já alcancei este tipo de sabedoria? Essa é a pergunta que eu gostaria que ficasse o tempo todo no seu coração, na sua mente, à medida que nós avançarmos por esse tema. Bem, para começarmos a falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre crise na carreira profissional, é impossível não mencionar o que tem acontecido no mercado de trabalho, ou nos diversos campos de atuação do ser humano nos últimos anos. Para não ir muito longe, vamos trabalhar nos últimos 20 anos. A gente poderia esticar isso um pouco mais, mas pense bem como era essa questão de mercado, trabalho, carreira no ano 2000. Compare com o que nós temos hoje. Eu procurei uma palavra para expressar a grande mudança que nós temos observado nesse campo. E essa palavra é a seguinte: até não muito tempo atrás, fazer carreira numa empresa, ou fazer carreira como médico, como advogado, como pintor, como marceneiro, fazer carreira era algo que era acompanhado de bastante
estabilidade, previsibilidade e meritocracia. Meritocracia é a recompensa pelo bem que você fez. Se você fez bem, você recebe uma devida recompensa por isso. O que nós temos observado nos últimos anos, e aqui está a palavra que eu quero propor para expressar o que tem acontecido nessas últimas décadas, o que nós temos observado é a ocorrência de uma imensa aceleração. Você já observou isso? A nossa vida, como um todo, mas particularmente na vida profissional, pode ser comparada a quem, algumas décadas atrás, e deixa eu dizer antes de mais nada, um pouco sobre mim mesmo, sobre minha carreira, nem todos conhecem. Eu tenho 40 anos de vida profissional. Comecei a trabalhar profissionalmente mesmo. Antes eu fazia algumas coisas, mas trabalhar profissionalmente em 1985. Ao longo desses 40 anos, eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei em empresas de diversos tipos, empresas multinacionais, empresas nacionais, ligadas a telecomunicações e a tecnologia da informação. Foram as duas áreas que eu trabalhei aí ao longo desses 40 anos. E eu sou testemunha, assim como acredito a maioria dos que estão aqui, que a nossa vida de trabalho, umas décadas atrás, movimentava-se como quem está se movimentando num carro a 20 por hora, 30 por hora. Não era assim que as coisas mudavam? Né? Mudavam. Não era tudo parado, mudavam. Mas a 20, 30 por hora, você dentro de um carro, você aprecia a paisagem, vê os detalhes, acompanha o que está do lado de fora com muito mais vagar. Mas algo aconteceu que hoje, nossa situação é quem está num carro a 120, 130, 140 e mais, acelerando. Eu quero falar para a geração mais nova, quem está aqui, eu estou vendo alguns rostos aqui que ingressaram recentemente, eu suponho, ou ainda vão ingressar. Todos os sinais são de que esses 120 quilômetros por hora de hoje, daqui a alguns anos, vão ser considerados lentidão. A coisa vai estar mais acelerada. Agora, não é simplesmente uma aceleração, é uma aceleração sem controle. Eu quero dizer que as instituições, as grandes empresas, os governos, as instituições da sociedade, parece que têm cada vez menos controle sobre que velocidade, como estará sendo essa aceleração. Eu li recentemente uma entrevista com um pensador que é muito lido, Yuval Harari, sabe? Sapiens, Nexus. Esse é um pensador que merece ser escutado. Humanista, ateu, mas merece ser escutado. Ele fala bastante sobre esse mundo, como nós chegamos até aqui e como que ele enxerga, quais é que ele enxerga que são os grandes desafios de hoje. Pois bem, Yuval Harari foi uma das grandes estrelas da Feira do Livro de Frankfurt, a principal feira de livros do mundo, que aconteceu na semana passada. Sabem que a grande mensagem que ele passou, repetiu, sabem qual foi? Ou
o mundo desacelera, ou, nas minhas palavras, estamos fritos. Porque o argumento dele é o seguinte: essa aceleração sem controle tem levado a uma exploração da natureza, número 1, efeitos climáticos. Tem levado a uma exploração das pessoas, dos trabalhadores, do mercado de trabalho, a uma busca de uma eficiência, especialmente agora com os algoritmos de inteligência artificial que vão buscando aumento de produtividade, aumento de produtividade, aumento de produtividade. Onde para? Onde para? Até onde vai isso? Não se vê. Não se vê. O que observa-se também um profundo descrédito quanto às instituições públicas, governos, políticas que buscam o bem-estar social, que buscam um bem comum. Você entendeu? Se juntar tudo isso, forma-se esse quadro que nós estamos querendo expressar por essa frase. Aceleração sem controle é o que temos e é o que nos espera. Em meio a isso, nosso desafio, Semana Teológica, é buscar a sabedoria bíblica para lidar com isso. A Bíblia é a fonte de sabedoria, é a nossa fonte de sabedoria. E se nós buscarmos bem, nós vamos encontrar na Bíblia a orientação para nós lidarmos com essa aceleração sem controle e tudo que teremos pela frente. Como eu falei, eu trouxe aqui quatro tipos de sabedoria bíblica para nós tratarmos. E, de novo, enquanto nós apresentarmos, pense se essas sabedorias estão sendo assimiladas por você. Primeiro tipo de sabedoria, sabe qual é? Primeiro tipo de sabedoria, base para tudo. Crise não é para ser estranhada. Atenção, não estranhe a crise. Pedro escreve a sua primeira carta para um grupo de cristãos passando por uma crise imensa. Eles tinham sido desalojados das suas cidades. Era uma época de perseguição ferrenha aos cristãos, e eles foram desalojados e houve uma diáspora, eles foram espalhados. Vocês imaginam uma crise maior do que essa para uma família? Eu morava em Éfeso, de repente sou obrigado a sair de Éfeso e tenho que procurar um lugar para viver em algum lugar. Tomo aqui minha família, eu consigo trazer aquilo que é possível colocar ali na minha mochila e vou para onde for possível. Essa era a situação dos leitores de Pedro, da carta de Pedro. Tem alguma dúvida que isso é crise? Sabe o que o apóstolo tem a dizer no capítulo 4, versículo 12? Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro dá como que um choque de realidade àqueles nossos irmãos e irmãs do primeiro século. Choque de realidade que nós precisamos ter nesse século 21. Boa parte da nossa reação imatura, doentia, destrutiva às crises, sabe de onde provém?
do fato de que nós cultivamos expectativas realistas sobre que o mundo deveria ser normal. E um mundo normal é um mundo sem crise. É assim. Pedro ensina aos seus leitores: não cultivem esse modelo mental. Isso está errado. Estejam preparados para provas. Provas têm tudo a ver com crises. Queridas, queridos, eu fiz aqui um apanhado dos últimos 40 anos. Algumas das crises, atenção, para ficar só nas crises econômicas. Isso sem falar em climática, política, social, ideológica, tecnológica, sem falar nessas, só econômicas. Pelos cabelos brancos aqui, você vai balançar a cabeça e dizer: eu participei disso, eu lembro disso, certo? Em 1980, crise das dívidas dos países da América Latina. Eu me formei em 1983. Depois eu vim a saber que foi de longe, um dos piores anos da história do Brasil, porque ali nós estávamos no pico da crise, resultado do choque do petróleo, do acúmulo das dívidas externas, de uma série de medidas que foram tomadas e que deixaram vários países da América Latina, Brasil inclusive, extremamente desorganizado. Crise do Japão em 1985, boom imobiliário dos nossos amigos japoneses. Crise da dívida dos mercados emergentes, Rússia, México, Coreia. Crise asiática e a crise russa em 97, 98. 2000, agora eu já estou falando de algo que todo mundo aqui sabe, né? 2000, tudo bem? Vocês que são, pelo menos, têm cara de novinhos. Vocês se lembram da crise de 2000? Não? São novos demais? Tá bom para vocês. O mundo parecia que ia acabar. Durante dias e dias e dias e dias, parecia que não ia ficar pedra sobre pedra por conta daquela bagunça toda que foi feita, especialmente lá nos Estados Unidos, por conta daquela bolha imobiliária. A crise econômica brasileira de 2014. Bem, tudo bem, né? A famosa crise da Dilma, né? Tudo bem? Agora sim. Beleza. Black box? Não, tá bom, ok. Não tem problema. E uma última crise aqui, pandemia, com diversas repercussões econômicas. Então, isso aqui é um pequeno apanhado Nós estamos aqui falando de 8 crises em 40 anos, 8 das diversas outras crises. E alguém vai dizer que o normal é não ter crise? E alguém vai ficar estranhando: ai, meu Deus do céu, ai, socorro, ai, o que... O C.S. Lewis, como sempre, põe muita luz em cima desses assuntos complicados. Ele escreveu em plena Segunda Guerra Mundial, crise das crises, Londres bombardeada, bombas, destruição, insegurança, racionamento, sangue. Vejam o que ele escreveu para os cristãos. Irmãos, irmãs, a guerra não cria absolutamente uma nova situação. Preste atenção. Ela simplesmente agrava a permanente situação humana a tal ponto que não podemos mais ignorá-la. Nós erramos
quando comparamos guerras com a vida normal. Atenção, a vida nunca foi normal. Mesmo aqueles períodos que consideramos como os mais tranquilos, como o século XIX, quando analisados mais de perto, mostram ter estado repletos de crises, alarmes, dificuldades, emergências. Esse texto tem me ajudado demais. Não estranheis, não estranheis. Segunda sabedoria, que tem a ver com Pedro ainda, com o texto que nós lemos. Lembram? Não estranhem o fogo que está no meio de vocês, destinado a provar vocês. A segunda sabedoria que nós devemos internalizar e levar no mais profundo do nosso ser, queridas e queridos, é que, atenção, crise é julgamento. Quando alguma crise acontece, pode ser crise econômica, pode ser crise na sua saúde, pode ser crise no relacionamento, pode ser crise na sua empresa. Quando alguma crise acontece, atenção, aquela crise não veio do acaso. Ela evidencia, ela traz à tona processos, acomodação de camadas que estão acontecendo lá dentro da empresa, da sua família, da sua vida, do país, que não eram visíveis. Mas a crise tornou tudo isso visível. Sabe por quê? Porque crise é julgamento. O grego, muito sábio, ele tem uma palavra, foi falado aqui ontem, nossa palavra crise em português, vem de crisis, com K, em grego. E crisis, com K, em grego, é uma palavra derivada, sabe de qual? Krinos. Então, elas são muito primas, elas guardam muita relação entre elas, crises e crinos. E crinos, literalmente, é julgar, é separar, é fazer distinção. Daí que crise traz esse sentido. Quando a crise acontece, nós estamos assistindo uma separação, uma divisão, um julgamento, uma evidência que traz à tona algo que precisa ser separado, algo que precisa ser julgado. Colocou isso no coração? Alguém pode dizer amém? Colocou isso no coração? Vou entrar em crise agora. Alguém pode dizer que colocou isso no coração? Amém. Crise não é para ser estranhada. Crise é julgamento. Terceira sabedoria. Diante das crises, voltamos a Pedro. Cuidado, não deem lugar ao medo. A crise tem essa tremenda tendência de suscitar nossos temores, nosso medo, mas Pedro diz, cuidado. No capítulo 3, versículo 6 e depois nos versículos 14 e 15, não deem lugar ao medo, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Pedro está dizendo que o seguidor de Jesus Cristo, que o discípulo de Jesus Cristo, ele não entra na mesma vibe da multidão.
ele não sintoniza com o espírito do mundo. O medo você facilmente entende por que o medo surge, por que o medo aparece diante da crise. Mas olha o que Pedro está ensinando, e ele aprendeu isso a duras penas com o mestre, Jesus o Messias. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem com medo daquilo que provoca medo neles. Antes, então tem algo que Pedro está nos ensinando que precisa ser desenvolvido no lugar de dar lugar ao medo, de ficar com medo. O temer vai tentar mobilizar as nossas energias espirituais, psíquicas e até físicas. Mas o que Pedro está ensinando é: alto lá, não permita. Antes faça o quê? Santifique Cristo como Senhor em seu coração. Eu gosto da maneira como Eugene Peterson toma essa frase, santifique a Cristo como Senhor em nosso coração. Ele traduz da seguinte maneira: mantenham o coração atento em adoração ao Senhor. Que tal? É crise. Ai. Não tenham medo como eles têm. Ao invés disso, façam o quê? Coloquem o propósito, dependam do Espírito de Deus, apeguem-se à palavra dele para manterem o coração atento em adoração ao Senhor. E eu estou seguro que quem já tentou isso sabe que Deus não falha. Quem busca isso recebe o socorro, recebe o suporte para fazer o quê? Está chovendo canivete, mas o coração está sintonizado naquilo que adora ao Senhor, naquilo que glorifica ao Senhor, mesmo em meio à chuva de canivetes. 3 sabedorias. Vamos para a quarta? A quarta sabedoria, quarta e última, tá? Só que é um pouquinho mais longa essa última. Aproveitem ao máximo o julgamento trazido pelas crises para transformação pessoal. Crise não é para ser estranhada. Crise é julgamento. Não devemos dar lugar ao medo. Como fazemos isso? Enxergando que a crise, inclusive na nossa carreira, tem um potencial gigantesco de promover transformação pessoal. E eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão de permitir que Deus use o máximo possível esse julgamento para promover a transformação pessoal. Para apresentar, para ilustrar esse quarto tipo de sabedoria, eu trouxe aqui 2 casos envolvendo 2 personagens bíblicos que passaram por muitas crises. Antes de falar do primeiro, eu vou falar um pouquinho de mim, e agora e ao longo da história que a gente vai ver de Jacó e Paulo, porque eu preciso contar para vocês uma coisa. Por volta do ano 2000, ou seja, eu comecei a trabalhar numa empresa em 1985. Por volta do ano 2000, eu estava fazendo uma carreira fulgurante nessa empresa.
Era uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa sólida, uma empresa muito lucrativa, uma empresa respeitada em tecnologia, em serviços. Maravilha. E uma empresa muito boa para trabalhar. E eu fiz uma carreira. Eu estava, nesse período, por volta do ano 2000, eu tinha me tornado diretor dessa empresa, cuidando de toda a empresa de Minas até o Amazonas, da parte de atendimento aos clientes, comercial atendimento aos clientes. E eu estava ali embalado na minha carreira. Pois bem, eu realmente carregava isso, uma convicção profunda de que eu vou me aposentar nessa empresa. Ela é tão boa, aqui respira-se tanto meritocracia, aqui tem um ambiente tão agradável que é uma empresa para me aposentar. Bem, 2002, de uma hora para outra, a empresa foi vendida para uma outra empresa, que resolveu fazer mudanças drásticas nessa empresa. E eu já estava numa diretoria, portanto, estava lá pertinho da cúpula. E a cúpula foi defenestrada, foi mandada embora. Gente, e aconteceu o bastante provável. Logo, logo me fizeram uma oferta ou para sair ou para ir para uma posição que não tinha nada a ver comigo. Foi um choque. Vocês não imaginam, eu não quero tomar muito do nosso tempo, até porque a gente já não tem esse tempo, mas foi um choque tremendo. Um dos maiores choques em 63 anos de vida. Mas nessa época, eu usei meus contatos e consegui uma oferta para ir para uma outra empresa. E estava tudo certo para ir. E eu me lembro bem que quando já estava praticamente tudo certo, a minha esposa, pensa bem, filhos pequenos, morando em Belo Horizonte, trabalhando no Rio, com todas as dificuldades que vocês podem avaliar que isso tem para uma vida familiar. E a minha esposa dá a seguinte sugestão: por que não aproveitamos que você está saindo dessa empresa e já está acertado para outra e passa um período... Quanto tempo você pediu? 2 semanas? 2 semanas a Natasha pediu. Passamos 2 semanas, vamos tirar uma mini férias e etc, antes de você começar lá. Vocês acreditam que a minha resposta foi não? Eu vou começar lá no dia tal, que era praticamente ficar 3 ou 4 dias só sem. E ela insistindo e eu dizendo não. E sabe qual foi o motivo? Eu disse, imagina se acontece alguma coisa nessa outra empresa que me ofereceu, se, e essa oferta não for válida, e etc. Eu estou contando isso, gente, para dizer para vocês que isso me envergonha. É de envergonhar. Demonstrando, mas evidencia o quê? Um coração que precisava ser julgado mesmo, não precisava? Concordo. Precisava passar por um fogo daqueles bem, bem intensos. Por detrás daquela fachada de e se, havia uma compreensão muito rasa do que estava acontecendo ali, acerca da soberania de Deus, acerca do meu papel, acerca dos propósitos de Deus, acerca das prioridades da família, enfim, acerca de tanta coisa. Eu estou contando essa história para mostrar como
o meu caso, e levar-nos ao caso do primeiro personagem que vai desfilar diante de nós essa noite, um homem chamado Jacó. Eu não vou me comparar com Jacó com seus 20 e poucos anos. Não vou me comparar, obviamente, não é esse o objetivo, mas vou dizer para vocês o seguinte: Jacó tinha acabado de conseguir o grande troféu da vida dele. Jacó, filho de Isaac, num contexto de vida de agropastoril, de tribos, Jacó consegue o direito da primogenitura não sendo primogênito. Ele era extremamente astuto, monta um esquema junto com a sua mãe, engana seu pai e diz: ganhei o grande prêmio, agora vou desfrutar dele. E sabem o que acontece? Essa sensação dura pouquíssimo. Logo, logo, Jacó viu a fria em que se meteu. Esaú, o irmão enganado, entra em ação, absolutamente irado, impulsivo como ele era, e Jacó sabe que a vida dele está por um fio. Se ele ficar ali, ele vai morrer. Olha só, e ele fez tudo para ficar ali. E agora ele não pode aproveitar o grande prêmio. A vida de estabilidade, a vida de zona de conforto de Jacó, agora dá lugar a uma vida de profunda instabilidade. A vida em que as coisas pareciam estar sob controle, agora dá lugar a uma vida absolutamente sem controle. Quantos de nós não nos identificamos com Jacó nessa hora? Meus negócios despencaram. Onde está Deus? Entrei em falência. Onde está Deus? A minha família está passando por essa crise tão intensa. Onde está Deus? Essa enfermidade inesperada, onde está Deus? Foi assim que Jacó reagiu. Onde está Deus nessa situação toda? E ele fez a única coisa que ele conseguia fazer. Sabe o quê? Ele partiu. Não pôde ficar mais em Berseba, lá a região onde ele morava. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã, 700 quilômetros ao norte. Quando chegou a certo lugar, próximo a Berseba, precisou dormir, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Eu quero propor para vocês o seguinte: nessa situação com Jacó vulnerável, Jacó passando por instabilidade, Jacó fora da sua zona de conforto, nessa hora, Deus chega. Nessa hora, Deus vai ao encontro de Jacó. E essa crise na carreira, vocês concordam que isso é a carreira de Jacó? Para aquela época, isso era a carreira dele. A crise na carreira foi usada por Deus como uma forma de julgar, de colocar à prova, sabe o quê? O conhecimento de Deus que Jacó tinha. E Deus começou ali a destruir falsas imagens que Jacó trazia de Deus. Se nós acompanharmos os versículos de tudo que acontece ali naquela cena, perto de Berseba, nós vamos ver que, em primeiro lugar,
Jacó precisava ser trabalhado na falsa imagem que ele carregava sobre a presença de Deus. Jacó tinha uma ideia de um Deus territorial. Preste atenção, um Deus fixo. Um Deus que está aqui nesse lugar, um Deus que depende de um ritual, um Deus que depende de um determinado local, o Deus que depende de uma determinada capela. E para de falar tão alto. Parei. Jacó carregava isso. E a crise na carreira dele foi usada, em primeiro lugar, para ele ser trabalhado e ser levado a um outro nível de conhecimento de Deus no que tem a ver com a presença de Deus. E sabe o que Deus fez? É demais. E agora o tempo aqui já está me atropelando, eu já estou premido pelo tempo. Mas, gente, esse texto, leia Gênesis 28, 10 a 22. Lê. Esse Deus é demais. Olha o recurso que ele usa para falar com Jacó, pessoal. Jacó dorme com a cabeça em cima de uma pedra e sonha. Os olhos físicos dele precisam se fechar para que outro tipo de olhos, outro tipo de visão funcione. No sonho. E sabem o que ele sonhou? Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele. Gente, como essa imagem do sonho, da escada, me toca. Possível dizer para vocês o quanto, como me toca, a escada, anjos subindo e descendo, e o Gênesis faz questão de dizer, eis que Iavé, Jeová, o Senhor estava perto dele, fim de mundo, longe da casa dele, longe de qualquer ponto de civilização, longe de qualquer altar, de qualquer capela, de qualquer conforto, numa região desértica, deitado com a cabeça numa pedra, o Senhor estava perto dele. Mas Deus queria trabalhar Jacó também, revelando-lhe o seu caráter. Deus diz a Jacó, versículo 13, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. O que Deus está querendo dizer com isso? Jacó, sua vida está instável. Sua vida está um turbilhão. Sua vida virou de cabeça para baixo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu que estou aqui perto de você e apareci para você, eu não mudo. Eu sou estável. Eu sou Iavé, eu sou o que sou. Estive com seu avô, estive com seu pai, estou com você. Consegue perceber esse contraste que Deus está querendo trazer entre aquela situação pela qual Jacó estava passando e ele, Deus, o caráter dele, o nome dele? Eu sou o Eterno, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Mas quando Deus se revela, além da presença, além do caráter, tem a palavra.
E Deus diz nos versículos 13 e 15: a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra o que lhe prometi. Gente, Jacó, se você olhar bem o caráter dele, Jacó era aquele homem do curto prazo, aquele homem do interesse no agora, aquele homem do tirar vantagem para ele e para a família dele naquele momento. Era essa a agenda de Jacó. Mas a palavra do Senhor vem ao seu encontro e essa palavra comunica o quê? Abre os horizontes de Jacó para que ele enxergue que este Deus, o plano dele, a história dele, o modo dele operar é muito mais amplo do que os seus interesses tacanhos, mesquinhos. Finalmente, o Senhor revela a Jacó seu propósito, versículo 14. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Oh, que coisa! Não só eu darei a você essa terra, eu cumprirei isso, trarei você. Não só darei a você e aos seus descendentes, mas tudo isso, Jacó, acontecerá para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Uau! 4 falsas imagens em que Jacó precisava ser tratado. E Deus tratou disso, mostrando uma nova perspectiva, abrindo os olhos de Jacó para a presença dele, para o caráter dele, para a palavra, para a promessa dele e para o propósito. Agora, eu quero apresentar rapidamente um segundo personagem aqui, que também teve uma carreira cheia de crises. Esse, então, nós teríamos que ficar muito mais. Paulo, ele foi um homem que viu que ele tinha uma carreira. Na realidade, ele usou algumas vezes essa expressão, carreira, Atos 20, 24. Não tenho a minha vida por preciosa desde que eu cumpra a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira. Então, Paulo se via assim, o trabalho dele, as ações dele, a jornada dele eram parte de uma carreira. Pois bem, o que nós aprendemos é que as crises que vieram na vida de Paulo, na carreira de Paulo, tiveram seus objetivos, seus propósitos, foram um julgamento de Deus para a transformação pessoal de Paulo. E um capítulo das cartas de Paulo em que isso fica talvez mais evidente, eu acho que é o mais evidente, é o capítulo 1 de Filipenses. Veja só, Paulo, nós estamos com Paulo terminando a sua terceira viagem missionária, por volta do ano 58. E ele ouviu Deus falar para ele, tinha certeza que Deus colocou no coração dele, que aquela viagem tinha que terminar em Jerusalém. Ele tinha andado por boa parte da Turquia de hoje, da Macedônia, mas ele sabia que Deus queria que ele chegasse em Jerusalém. E lá de Jerusalém, o plano de Paulo era ir para Roma e para a Espanha. Esse era o plano de Paulo, certo? Maravilha. A carreira de Paulo era essa. Sabe o que aconteceu? Quando Paulo conseguiu chegar a Jerusalém, ele esperava uma recepção calorosa.
Ele foi levar donativos para os cristãos que estavam passando necessidades, mas havia um verdadeiro complô armado contra Paulo. E houve diversas tentativas de matar Paulo lá em Jerusalém. Os governantes romanos, atenção, os governantes romanos tiveram que levar Paulo de Jerusalém para Cesareia Marítima, para que Paulo não fosse trucidado pelos líderes judaicos. Ali ele ficou 2 anos. Olhem só, planos versus realidade. Depois de 2 anos, Paulo voltou a Jerusalém para se defender perante Festo. Quando ele foi para lá, ele chegou a fazer a sua defesa, mas de novo, o movimento dos líderes judeus não tinha arrefecido, pelo contrário, estava mais intenso ainda. Matar Paulo, matar Paulo, matar Paulo, matar Paulo. Sabe o que os romanos tiveram que fazer? Tiveram que levar Paulo às escondidas para um navio, embarcar Paulo, de novo através de Cesareia, para que ele fosse para Roma. Aí talvez você pensasse, que maravilha, Deus vai atender o plano de Paulo e levá-lo para Roma. Naufrágio, 275 pessoas quase morreram durante esse quase naufrágio. Na realidade, quase não, esse naufrágio de Paulo. Depois ele vai para uma ilha chamada Malta. Quando ele chega a Roma, ele está preso. É permitido que ele fique com a guarda pretoriana. Atenção, guarda pretoriana era a tropa de elite de César. 16 mil guardas altamente treinados, que ficavam se revezando 3 por dia junto a Paulo. E ali Paulo ficou. Você vai poder dizer, que fracasso, que carreira fracassada. Mas se você olhar, sabe qual a avaliação que Paulo faz de tudo isso que aconteceu? Filipenses 1, 12 e 14. Quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, que coisas são essas? Essas que eu acabei de narrar tão sucintamente. As coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Não é sensacional isso? Você imagina se você for um guarda pretoriano e precisar ficar 8 horas amarrado a Paulo? O que você vai ouvir durante aquelas 8 horas? Com certeza, o Evangelho chegou a 16 mil pessoas da tropa de elite do Império Romano. Ali, na prisão doméstica em Roma, Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Vocês imaginam se não tivessem acontecido essas desgraças na vida dele? Como teríamos nós hoje ficado tão empobrecidos? Por isso que Paulo é capaz de dizer isso daqui. E por isso que Deus colocou crise na carreira de Paulo. Sabe para quê? Para que Paulo pudesse ser continuamente trabalhado, assim como Jacó, nos propósitos para ele. E Paulo tinha uma pergunta que o tempo todo ficava na mente dele: para que a minha vida tem contribuído? Para que a minha vida tem contribuído? Eu quero deixar essa pergunta para você, para mim. Quando nós trabalhamos, para que nosso trabalho tem contribuído? E se essa pergunta for feita e respondida com sinceridade, se o nosso contexto for de crise ou de não crise, não é relevante. Por quê? Porque o que importa é que as coisas que nos aconteceram contribuam para o progresso do Evangelho. Captou?
Segundo lugar, Paulo, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, mas o que importa? Essa é uma segunda pergunta que eu quero deixar para você. Primeira pergunta, para que meu trabalho tem contribuído? Para qual propósito? Segunda pergunta, relevância. O que verdadeiramente importa em tudo isso? Terceira pergunta, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Preste atenção nessa frase, estou certo de que. Crise testa nossas convicções. Então, as minhas convicções mais profundas, quais são? Paulo podia afirmar, estou certo de que. Quais são as minhas convicções mais profundas? A crise serve para trazer isso à tona. E, finalmente, Filipenses 1:20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, tanto agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Minhas expectativas e minhas esperanças. Quais são as minhas ardentes expectativas e esperanças? Observe. Propósito, convicções, expectativas, relevâncias. Tudo cristocêntrico, tudo em torno de Cristo. Eu só contar aqui uma outra parte, alguns anos depois daquilo que aconteceu, que eu narrei para vocês, quando houve a minha primeira grande crise, eu passei por outras duas grandes crises. Desligamento, demissão, terra chacoalhando. Ao longo dessas outras duas grandes crises, eu me lembro muito bem que eu fui obrigado a confrontar-me com uma questão. Luiz Escado, porque surgiu a notícia, a empresa vai enxugar, vai ter redução, etc, etc, etc. Eu fui colocado com a seguinte questão, Luiz Escado, diz uma coisa, você acredita ou não que antes de alguém tocar no seu trabalho, no seu emprego, ele tem que passar por cima, ou ele tem que se ver com a soberania de Deus? Você acredita nisso ou não? Me entendem? E depois de muitas lambadas, só aí eu pude balançar a cabeça e dizer, acredito. E passei razoavelmente sereno por outras crises parecidas com essa primeira. Até que, 2 anos atrás, essa última empresa que eu trabalhei, ali também eu cheguei a diretor. Essa empresa fez um processo para selecionar um country manager, um presidente da empresa no Brasil. Anos antes, eu não teria dúvida que eu me candidataria. Afinal de contas, eu estava ali, na bica, para a posição. Sabem qual a decisão que eu tomei? Conversando com a família, conversando com Deus, levando em conta isso aqui. Levando em conta o quê? Propósito, relevância, convicções, expectativas. E a destruição das falsas imagens de Deus. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Estou fora. Estou fora. Saí do processo. Sabendo que, dali a pouco, eu sairia da própria empresa. Como acabei saindo. Mas eu estou contando essa história, é óbvio que isso é infinitamente menos relevante do que o que aconteceu com Paulo. Mas essas histórias me ajudam muito, me ajudaram muito
a entender o que o Paulo está dizendo e ver o quanto isso é significativo, o quanto isso é relevante, o quanto isso faz